que hoje está tão forte, é confundido fé com confissão positiva, profecia, palavra profética com confissão positiva. O que é confissão positiva, pastor Jacques? Confissão positiva é quando você fala algo que você acredita, você espera que aquilo aconteça. Isso é uma coisa muito praticada hoje em dia dentro das igrejas. É uma coisa que veio do meio do coaching, das palestras dos coaches, e acabou se adentrando dentro da igreja e acaba sendo confundida com palavra profética ou com palavra de fé. Porque o que é palavra profética? Palavra profética não é eu falar algo que eu acredito ou que eu desejo que seja. Palavra profética é falar o que Deus está mandando. Profecia é palavra de Deus, não é desejo do meu coração. Profecia é palavra de Deus. E é o que muitas vezes é confundido no meio evangélico de hoje em dia por causa dessas misturas que têm sido realizadas, né? Então, o profeta Jeremias, um grande profeta, assim como muitos outros foram grandes profetas, mas sofreu muito. Elias também, grande profeta Elias, muitas vezes comparado até a Jesus, né? Grande profeta Elias também sofreu muito, perseguição ferrenha, até mesmo de tentarem contra a sua vida. E ele se abateu profundamente, como a pastora Rosângela já ministrou aqui, eu também já dei várias vezes, eu já ministrei algumas vezes aqui sobre o que o profeta Elias passou em questão de angústia, perseguição, que ele desejou morrer. E hoje em dia, muitas vezes a gente observa com esse movimento que existe dentro das igrejas hoje em dia, de que uma pessoa, para ser de Deus, ela tem que ser materialmente abençoada. Ela tem que ter a sua família perfeitamente estruturada. Ela tem que ter os seus negócios perfeitamente bem-sucedidos, prósperos. E ela tem que ter saúde física, emocional, mental, porque se ela não tiver, porque Deus não está abençoando ela, ou Deus não está na vida dela. Eu te pergunto, quem mais tem unção do que um profeta? Quem mais tem unção do que um apóstolo? Me diga um profeta que se encaixa nessas qualificações que é esperado nos dias de hoje de um homem e de uma mulher de Deus. Nenhum se encaixa. Sabe quem é que se encaixa nessas qualificações? Os ímpios. Os ímpios. Por isso que os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, ele escreve nas suas epístolas, e ele junta ali com Lucas em Atos dos Apóstolos, falando que é motivo de alegria padecer aflições por causa de Cristo. É motivo de alegria sofrer. É motivo de alegria. Como assim? Uma coisa é oposta, é contrária à outra. Não. É motivo de alegria, igreja, porque quando sofremos por causa de Cristo, é porque sabemos que estamos agregando ao seu reino. Estamos acrescentando ao seu reino. Quem não tem peso no mundo espiritual, o inimigo não faz nada. Você acha que o inimigo vai se preocupar com a vida de alguém que só olha para o seu próprio amigo? O destino dele já está traçado. O inimigo não precisa fazer mais nada. Mas quem está caminhando com Cristo, quem está lutando com sua própria carne, quem está edificando a vida dos demais, quem está pregando a palavra, quem está dando bom testemunho, esse o inimigo não se agrada. E certamente ele vai fazer de tudo para fazer essa pessoa parar, desistir ou mesmo cessar a sua vida. Então, se estamos servindo ao Senhor, buscando a sua vontade, nos esforçando contra as nossas fraquezas, contra os nossos impulsos, contra as nossas vaidades, é evidente, igreja, que o inimigo das nossas vidas vai nos oprimir.
E é evidente que os anseios dessa carne, eles gritarão. Eles vão gritar os anseios dessa carne. E a pessoa que não busca uma vida espiritual, ela vai sofrer muito, profundamente, por não conseguir satisfazer as vontades da sua carne. A carne é algo tão sujo, contaminado pelo pecado, igreja, que existem pessoas que são contaminadas por talvez o pior sentimento que possa existir, chamado de inveja, que muitas vezes é confundida com a cobiça. Inveja não é o irmão comprar um carro novo, uma moto nova, e eu querer um carro como o dele, uma moto igual a dele. Inveja é eu ficar triste ou com raiva porque o irmão conseguiu uma bênção, uma vitória. Pior sentimento que possa existir. E às vezes a pessoa não tem nem muita coisa, não. Às vezes a pessoa é invejada simplesmente pelo que ela é. Às vezes ela tem pouco, mas ela às vezes é invejada por quem tem muito mais, simplesmente por quem ela é. A pessoa pode ser invejada por causa de um cabelo, por causa de um sorriso, por causa da família que tem, por causa do marido ou da esposa, por causa dos talentos e dos dons que tem. A inveja não vem só por causa das posses materiais, certamente não. Talvez seja onde menos se manifesta. E tudo isso a gente vive nos dias de hoje, porque os profetas viveram em seus dias, e por isso eles foram levantados, para anunciar a voz de Deus no meio do povo do Senhor, dizendo que se arrependam dos seus pecados. Quem poderia ter mais unção, presença de Deus do que um profeta ou um apóstolo? Mas me mostra um profeta ou um apóstolo que tenha tido essa vida próspera, que é tão buscada e enche tanto as igrejas por aí. As pessoas estão adorando um Deus que elas inventaram para si mesmas, se enganando para ficarem com suas consciências tranquilas de que estão adorando o verdadeiro Deus. Mas o verdadeiro Deus, quando Ele te chama, Ele não diz: vem que eu vou te dar isso, aquilo e aquilo outro, não. Quando Ele te chama, Ele diz: vem, negue-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Esse é o que o verdadeiro Deus chama. É dessa forma que Ele chama. Qual é este Deus que estão buscando? Este Deus que me dá, eu quero, eu mereço, eu preciso. Porque o verdadeiro Deus já deu tudo que eu precisava. Me deu sua vida. Derramou sua vida por mim. Tudo que eu precisava eu já recebi. Salvação e graça. Salvação e graça. Tudo além disso é vaidade. Tudo além disso é vaidade. E o que Deus lhe der além disso é glória a Deus. E Ele dá. Mas Ele não tem obrigação nenhuma. Nem nenhum de nós merecemos. É graça. Favor imerecido. Já que eu recebi tudo que eu precisava na minha vida, salvação e graça, o sangue do Cordeiro que me lava do pecado, o verdadeiro Deus, quando eu encontro a Ele, eu não peço mais nada. Eu só faço uma coisa. Eu entrego minha vida a Ele. Minha vida é tua, Senhor. O que queres que eu te faça? As igrejas estão se perdendo por causa da vaidade. As pessoas não sabem mais servir, querem ser servidas. Ah, mas eu sirvo até enquanto tiver tudo do jeito que você quer. Porque quando não tiver do jeito que você quer,
As pessoas estão buscando enganar-se a si mesmas. Então não mudou nada desses tempos para cá. E Deus tem levantado os Jeremias. Deus tem levantado Jeremias. Mas assim como no tempo de Jeremias aconteceu, nos dias de hoje se repete. Não se ouve a voz do profeta. São poucos. São poucos os que ouvem. As multidões se perdem e não percebem o ataque sistemático que a igreja sofre, de fora para dentro, de dentro para fora, de todos os lados. Desde a semana passada para cá, as redes sociais, os perfis evangélicos, foi tomada da polêmica dessa canção do Aue. Uma canção com claros elementos de candomblé e umbanda. O Zé entrou e todo mundo riu, a Maria sambou, a ciranda da fé. Olha o que é que tem na letra. E as pessoas não percebem. E você vê claramente que o autor da canção fez de propósito para causar burburinho, propaganda gratuita. Para a sua canção, para o seu álbum. Não existe mal entendido. Esse Zé é o seu José e essa Maria é a Dona Maria. A escolha de combinação de palavras deixa bem claro, e as próprias declarações deles deixam bem claro, que as canções foram compostas depois de uma visita a uma tribo dos Patajós. E ele disse que depois, no final da reunião, o pajé chegou para ele e disse: agora vocês vão ver o nosso Aue. A inspiração em elementos mundanos e claramente demoníacos sendo colocado nas letras dos louvores. E a igreja se perde de múltiplas formas. O cardápio é extenso do que o inimigo tem para distrair e desviar aqueles que não estão verdadeiramente focados e comprometidos com a palavra. E são muitos. Jeremias, também chamado de profeta chorão, seu ministério durou mais de 40 anos. Ele profetizava o juízo de Deus sobre o reino de Judá, que havia se desviado do Senhor do rei Salomão.